A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe os vídeos. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Batista, que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Uma pequena síntese dessa história diz que temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. As narrativas presentes nos livros de Josué, as Crônicas, apresentam a experiência de Israel com o seu Deus, nos dilemas, conflitos e milagres. Vêem-se provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e verdades divinas. Vamos para a lição completa e assista até o final dela. Crescei na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Nossa lição tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração, Evangelista Belchior. Consta do livro do autor Douglas Batista, A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Gostaria de estar pedindo para vocês que se inscrevam no meu canal, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe. Agora também estamos no Instagram. Nosso texto áureo: estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavras. Salmos 19, 107. A nossa verdade prática consta: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A nossa leitura bíblica em classe para o domingo consta de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25, e também dos Salmos 119, versículos 105 a 108. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. Deuteronômio 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumprissem todos estes estatutos, que temessem ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei
que guardarei todos os justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceitai, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Objetivos da lição. No primeiro tópico, destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. O segundo tópico vai falar que conhecer a escritura e características da literatura bíblica, poética e da sabedoria. Mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Uma pequena introdução. A Bíblia nos faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e instruções relatadas nesses livros, cujas mensagens fortalecem os nossos corações. Vale a pena frisar aqui que no contexto escolar, geralmente, nós como professores de português, que eu sou também, né? Nós fizemos bem a descrição, a narração e a dissertação. No contexto escolar, existem vários gêneros literários. E na Bíblia, também, os autores se utilizam desses gêneros. O gênero narrativo, lírico, poético. E na escola, além de tudo isso, nós vemos contos, crônicas. Então, esses diversos gêneros literários constam do nosso dia a dia. Receita de bolo, por exemplo, é um tipo de gênero textual. E na Bíblia, nós vamos ver aqui que eles se faziam dos gêneros históricos da narrativa e dos textos líricos, que nós falamos que é o eu lírico, o eu poético, que fala sobre o pensamento e as emoções dos poetas. Como aqui, na Bíblia também, para uma boa interpretação, é conveniente conhecermos todos os gêneros literários. Então vamos para a nossa lição. O primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. O subtópico 1, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. As gerações seguintes, para segurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a provisão e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Josué, capítulo 21, versículo 45. Já no subtópico 2, depois que Josué, os juízes, governaram Israel até o profeta Samuel, são cerca de 400 anos de história com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em um declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, diante
mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e misericórdia divina. Já no subtópico 3, as histórias dos reis. Por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino dividiu, Israel no norte e Judá no sul. Após os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 1722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 anos antes de Cristo, Judá caiu diante da Babilônia, contudo, em 1939 a.C., cumpriu sua promessa. Deus restaurou o trono de Davi e, no reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que o plano do Senhor não podem ser frustrados. Subtópico 2, tópico 2, segundo, tópico. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia e da prosa. São eles: Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamento mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. 2. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência e sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Já no subtópico 3, Salmos e Cantares de Salomão, Salmos em hebraico significa louvor. Ele sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instruções porque nos mostram como servir o Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tópico 3. Uma mensagem ao coração. Subtópico 1. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu José na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita. Já no subtópico 2,
uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à soberania. Conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta à soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Que lição maravilhosa foi essa, meus irmãos? Na próxima aula, nós veremos a profecia, as profecias despertam e trazem esperança. Muito obrigado e conte sempre com as minhas orações. Então, aqui na próxima lição, as profecias despertam e trazem esperanças. E uma pequena revisão: o que Israel experimentou no período dos livros históricos? Para onde as histórias desse livro apontam? Cite os 5 livros que são classificados como livros sapienciais ou poéticos. O que acontece quando observamos os princípios divinos? Quem conservou a nação e preparou o caminho para a vida do Messias? Deus é contigo. Deus é contigo. Inscreva-se no canal. Curta o vídeo e compartilhe os vídeos.